Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder estar com você mais uma vez nessa manhã, aonde você sabe que sempre Deus tem uma palavra para o nosso coração, que vai alimentar nossa alma, o nosso espírito, e coisa boa é você já levantar cedinho para receber uma palavra que venha te edificar, que venha te consolar, te restaurar, te libertar. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a tua mão tem sido estendida sobre a nossa vida. Obrigado porque a tua graça tem se manifestado sobre a nossa vida todos os dias. Obrigado, ó Pai, por essa pessoa que parou nesse momento para ver esse vídeo. Que o Senhor fale com ela. Que a tua palavra console, restaure, liberte, a ponto dela entender a sua voz e entender os seus propósitos. Abençoa cada inscrito desse canal, cada pessoa que sempre está colaborando com esse canal para que a gente continue pregando a palavra. Abençoe os patrocinadores, cada pessoa que sempre está nos ajudando a difundir o teu evangelho. Que o Senhor fale conosco nesse momento, que a tua palavra seja prioridade no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu já peço para você chegar dando seu like no vídeo. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal. Ainda não é inscrito? Se inscreve aí, ativa o sininho para você receber sempre as notificações desse canal. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo, pode vir todos os dias aqui nesse canal que sempre vai ter uma palavra de manhã, de noite para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 17, no verso de número 15. Olha que interessante esse versículo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Capítulo 17 de João, verso de número 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Perceba que no capítulo 17, Jesus está orando pelos seus discípulos. Jesus ora pelos seus discípulos e um pouco antes ele vai falar para os discípulos algumas coisas que vão acontecer, algumas coisas que vão anteceder o Calvário, algumas coisas que os discípulos vão sentir, os sentimentos que eles vão passar, aquele processo que a gente já conhece de crucificação, perseguição. Perseguiram a Cristo e depois alguns vão perseguir os seus discípulos. Os discípulos vão ficar dispersos, desorientados, vão se esconder, né? Você vê quando Jesus volta, ele ressuscita, ele aparece num lugar onde os discípulos estão reunidos em um lugar fechado, né? Porque obviamente eles estavam com medo de algum tipo de repressão, de algum tipo de confronto que poderia ter pelo fato de serem seguidores de Cristo, né? Então Jesus ele está avisando bem antes os discípulos tudo o que vai acontecer. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por aflições, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se o mundo odiou a mim, também odiará a vós. Né? Os discípulos aprendem, absorvem todos os ensinamentos que Cristo está passando para eles no que diz respeito à perseguição pelo próprio fato de representar o nome de Jesus. Aí Jesus ensina os discípulos a como orar, Jesus ensina os discípulos o que vai acontecer antes do Calvário, né? E depois do Calvário também, que eles seriam perseguidos. E Jesus também mostra na oração a forma como os discípulos precisam aprender a lidar com as circunstâncias. Né? Eu falo isso por quê? Porque a oração de Jesus já revela um pouco o entendimento que os discípulos precisam ter. Tendo em vista que nesse mesmo capítulo, no capítulo anterior, você vai observar o próprio Jesus dizendo para os discípulos que no mundo eles teriam aflições. Então Jesus vai falar sobre as aflições para os discípulos, Jesus vai falar sobre o sofrimento para os discípulos, Jesus fala sobre as dores para os discípulos, Jesus fala sobre a perseguição que vai acontecer, o sofrimento que eles vão passar por causa do Evangelho. E depois de Jesus ter passado tudo isso, Jesus coloca uma esperança no coração dos discípulos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ok? E mais à frente você vai ver Jesus orando pelos discípulos. Quando Jesus vai orar pelos discípulos, no capítulo 17, do verso de número 15,
ele revela algo para nós aqui que é fundamental para o nosso entendimento. Para todos nós que somos servos de Cristo. Na oração, ele revela algo para nós. Ele ora ao Pai dessa forma: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está orando pelos seus discípulos e está, dentro da oração, trazendo uma reflexão muito grande. Porque ele não está orando para Jesus tirar os discípulos do mundo. Ele não está orando, Jesus não está orando, a Deus, né? No caso, Jesus não está orando a Deus pelos seus discípulos, pedindo que o próprio Deus arrancasse os discípulos do mundo. Ou que Deus arrancasse o mundo dos discípulos, ou que Deus arrancasse aquela circunstância dos discípulos. A oração de Jesus é clara: não peça que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Essa reflexão aqui, ela é muito poderosa, porque quando você entende esse princípio dessa oração que Jesus está fazendo, você compreende que existem coisas que você tem que passar, tem coisas que você tem que viver. E tanto tem que passar que Jesus ora dessa forma: não tire do mundo, mas livra do mal. Jesus não ora para que o mundo seja retirado deles. Jesus não ora para que a circunstância seja tirada deles. Jesus não ora para que não haja perseguição, para que não haja dor. Não, pelo contrário, ele avisa os discípulos: vai ter tudo isso, hein? Vocês se preparam, hein? Vão ter aflições no mundo, vocês vão ser perseguidos, perseguiram a mim, também perseguirão a vós, não é o servo maior do que o seu Senhor, se odiaram a mim, também vão odiar vocês. Jesus ensina tudo isso no capítulo 15, 16 e 17 de João. Aí ele vai fazer uma oração, e na oração, ele não ora: Senhor, tira os discípulos dessa situação, arranca eles dessa situação, que eles não venham passar por isso. Não é isso que Jesus ora. A oração de Jesus é uma: que os livre do mal. Não peço que tire, mas livra. Pegou isso aqui? Não peço que arranque, mas livra do mal. Livra do mal. Jesus traz para nós o entendimento que existem coisas que nós temos que passar. E nós iremos passar. E não é porque nós somos discípulos que nós não vamos passar. Ele disse muito pelo contrário: tereis aflições. As aflições, as tempestades, o sofrimento, os processos, as dores fazem parte da vida daquele que vive no mundo. Essas circunstâncias, essas aflições, elas funcionam tanto para quem é cristão como para quem é ímpio. Ok? O crente vai passar por aflição, o macumbeiro vai passar por aflição, o espírita vai passar por aflição. Todas as pessoas vão passar por aflições. A diferença é daquele que passa e passa sozinho, e daquele que passa e passa com Jesus. Porque Jesus falou o quê? Tenha bom ânimo, eu venci. Então ele me deu a esperança que se ele venceu, eu posso segui-lo, porque também eu vou vencer. Ele não é alguém que está dizendo: vai, porque vai dar certo, porque eu não fiz nada. Ele está dizendo: vai, porque eu venci. Eu sou exemplo para você. Eu venci por você. Eu fui na tua frente. Então segue o caminho. Agora, Pai, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Isso vai acontecer constantemente sobre a sua vida. Em situações que você vai dizer para Deus e vai falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não arranca isso? Por que o Senhor não tira isso? Por que o Senhor não tira isso da minha vida, não me coloca em outra situação? E você vai entender que a intenção de Deus não é te livrar do processo, é te livrar dentro do processo. Muitas das vezes Deus não vai ausentar você da luta nem do mundo. Ele não ausentou os discípulos que andaram com ele durante todo o processo de 3 anos e meio, aprendendo. Ele está orando ao Pai para que não tire do mundo, mas que livre do mal. Aí você vai entender: Deus não vai tirar o processo, mas Ele vai te dar força para suportar o processo. Ele não vai tirar a luta, mas Ele vai pedir ao Pai: Senhor, livra ele do mal, guarda ele. E você vai ver isso constantemente na vida dos homens de Deus. Daniel, sendo fiel em oração, orando ao Senhor, por causa da fidelidade dele, foi lançado na cova.
E ele não deixou de orar, mesmo sabendo que o decreto poderia lançá-lo na cova dos leões. Ele continuou orando. E o que aconteceu? Foi lançado para a cova. Imagina os questionamentos de alguém como Daniel. Poxa, eu sou fiel, busco ao Senhor, tenho vida no altar, mantive a minha vida de oração, fui fiel até o final dessa história aqui, e mesmo assim me mandaram para a cova dos leões. Isso traz para nós algumas verdades. Que o fato de você ser fiel não vai te livrar de aflições. O fato de você ser justo, buscar o Senhor, ser honesto, não vai te livrar de aflições. O próprio Deus que disse que não havia na terra um homem tão íntegro, honesto como Jó, Deus não o livrou do sofrimento. Por que livraria você e a mim? Por que Jesus livraria os seus discípulos? Se é dentro dos processos que a gente cresce, se é dentro das dificuldades que nós evoluímos. O que gera o nosso crescimento são as lutas. O que gera as nossas experiências são as lutas. As dificuldades que vão aprimorando em nós o crescimento diante do Senhor. Que vão nos ensinando, que vão nos dando maturidade, que vão nos dando conhecimento, que vão nos dando sabedoria. São as lutas. São os processos, são as crises, são os desertos, são as dificuldades que me ajudam a crescer mais, a me aproximar cada vez mais do Senhor. Então você precisa entender isso aqui, que Deus não vai arrancar você da cova, mas Ele te livra dentro da cova. Daniel, ele foi levado para os leões, mas você viu o leão comendo Daniel? Você viu o leão devorando Daniel? Ele foi fiel ao Senhor e a mesma fidelidade que o lançou foi a mesma fidelidade que o tirou. E você não pode deixar de ser fiel porque as circunstâncias não estão sendo favoráveis para você. Porque a mesma fidelidade que às vezes te leva para o processo é a mesma que te tira do processo. A grande questão aí é você continuar sendo fiel a Deus independente do tempo que você está vivendo. Seja com porta fechada, seja com porta aberta. Seja curado ou seja doente. Seja com milagre ou sem milagre. Seja Deus fazendo ou Deus não fazendo. Seja Deus salvando ou Deus não salvando. A minha fidelidade não muda mediante as circunstâncias. Porque Eclesiastes 11, Salomão disse o quê? Que quem observa o vento nunca semeará. Então, se eu dependo das circunstâncias para semear, eu nunca vou ser fiel. A minha fidelidade a Deus não pode estar ligada ao tempo que eu estou vivendo, aos ventos que eu estou vivendo, às lutas que eu estou vivendo, aos processos que eu estou vivendo. Ainda que as coisas não cooperem literalmente para aquele momento para o meu bem. Eu sei que lá na frente vai cooperar, mas eu não vou mudar minha fidelidade por causa das circunstâncias que eu estou vivendo hoje. Então, a oração de Jesus, ela é didática, ela traz para nós uma reflexão tremenda. Eu não peço que o Senhor tire os discípulos do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Eles vão passar no mundo, eles vão sentir as dores do mundo, eles vão passar pelos processos do mundo, eles vão sentir aqueles sentimentos de perda, de frustração, de decepção, de derrota, eles vão passar por tudo isso no mundo, mas eu peço, livre do mal, guarda ele. Protege ele. É essa certeza que você tem que ter diante de qualquer sofrimento que você passar na sua vida. Que às vezes Deus não vai tirar certas coisas. Ele vai permitir você viver. Mas em compensação, Ele vai te guardar dentro do processo. Ele vai te livrar dentro do processo. Eu conheço pessoas que passaram problemas financeiros terríveis, gente que ficou sem um tostão, gente que passou por uma crise financeira terrível, sem trabalhar, sem emprego, não tinha dinheiro para nada, e nesse período de porta fechada, passando por um grande processo, não faltou nada dentro da casa dela. Pelo contrário, durante a semana comia bem, bebia bem, continuou pagando, comprando as coisas necessárias para o seu filho. E viveram bem durante períodos de portas fechadas. E tem inclusive, eu conheço gente que viveu melhor com a porta fechada do que com a porta aberta. Por quê? Porque o Deus que permitiu o processo é o Deus que guardou no meio da crise. Então isso acontece muito.
porque é a maneira como o próprio Deus nos ensina. Jesus está orando. Não tira do mundo, mas livra do mal. O livramento, ele vem dentro do processo. O livramento não é ele impedir que o processo aconteça. O livramento vem dentro do processo. Dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego lançados diante de uma fornalha pelo fato também de serem fiéis a Deus. E dentro do fogo, o fogo não queimou eles. Dentro das chamas, as chamas não o atingiram. Nabucodonosor vai enxergar um quarto homem da fornalha caminhando com eles no meio do fogo. Eu gosto do verbo passeando, com eles no meio do fogo, caminhando, se divertindo. A situação que parecia ser desgastante, a situação que era para levar à morte, na verdade se tornou prazerosa, porque a expressão usa passear, e passear não é a mesma coisa que andar. É andar se divertindo, é caminhar sem propósito. Entende isso? Então, às vezes, o livramento que você quer de Deus não vai vir no fato de Deus tirar esse processo de você, mas vai vir dentro desse processo, das dores que você está sentindo, do sofrimento que você está vivendo. Às vezes é um escape que Deus vai criar, às vezes é um livramento que Deus vai fazer, às vezes é uma situação que Ele vai criar dentro dessa própria situação que você está vivendo para que o nome dEle seja glorificado sobre a sua vida. Então não questione por que você está vivendo certas coisas, porque as aflições vão vir. Não questione porque a porta está fechada, as aflições vão vir. Não questione porque você está passando por uma perda, as aflições vão vir. Não questione porque você está passando por um processo de dor na sua vida sentimental, emocional ou espiritual. As aflições vão vir. Mas lembra do que Jesus falou: livra do mal. Não deixa o mal entrar ali, não deixa o mal dominar ali, não deixa o mal tocar. Você precisa guardar muito bem as palavras de Jesus. Por quê? Porque uma coisa é você ser apertado, mas Jesus continuar no controle de tudo isso. Outra coisa é o mal entrar e você não ter domínio do que está acontecendo e o mal progredir sobre a sua vida. Agora, se Jesus está no controle, Ele vai guardar você. Ele vai te proteger dentro dos seus piores processos. Por isso que algumas vezes você vai viver coisas que você não quer viver. Você vai passar por situações que você não quer passar, situações que você não vai entender o porquê que está passando. Mas lembra do que Jesus falou: os livre do mal. Aí você percebe que em Jesus você pode ter esperança. Você percebe que em Jesus você pode ter ânimo. Você percebe que em Jesus você pode ter paz. Você pode não ter paz nas situações que você está vivendo ao seu redor. Quando você olha para o fogo, quando você olha para o leão, quando você olha para as aflições, para os ventos, para a tempestade, para as águas. Mas quando você coloca a tua esperança em Cristo, você encontra ânimo para permanecer. Então existem coisas que você tem que passar. Existem situações que você precisa passar. E Deus não vai te livrar porque você ora muito, porque você é profeta, porque você prega, porque você canta, porque você toca. Tem coisas que você vai passar. Ele não impediu nem de Jesus, o seu próprio filho, sofrer. Quem dirá a nós? Se Jesus, que é Jesus, passou por todo o processo, por que nós não passaríamos? Jesus falou sobre isso. Que o mesmo que aconteceu com ele também aconteceria com os discípulos. Está no capítulo 15, 16 de João. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. E saibam que antes de odiar a vós, odiaram a mim primeiro. Jesus falou sobre isso. Sobre o processo que os discípulos iriam passar com o mundo. Ok? Então, você vai passar. Mas vai ter livramento. Vai ter graça para te sustentar. Imagina Paulo, que era um homem de oração, que pediu a Deus 3 vezes para tirar o espinho da carne, e a Bíblia diz que o Senhor não tirou o espinho dele. Em compensação, o próprio Deus disse para ele: a minha graça te basta. É a graça que vai te sustentar para permanecer de pé todos os dias. É a graça. Por que ela canta? Graça. Por que ele prega? Graça. Por que ela está de pé? Graça. Como é que ela aguenta? Graça. Como é que ele suporta? Graça. Como é que ele tem estrutura? Graça. Como é que ele consegue ficar isso? Graça. Como é que ele consegue permanecer dessa maneira? Graça. A graça dele vai te sustentar. Por que a casa dele está de pé? Por que a família dele está de pé? Por que os sonhos dele estão de pé? Por que ele não para, tendo em vista que tudo que está ao redor dele o leva para parar?
porque a graça do Senhor nos sustenta. Aquilo que não merecemos, mas aquilo que recebemos pela graça, por misericórdia, que nos dá condição de estar de pé todos os dias. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A expressão de Jesus é uma expressão de livramento. Dá livramento dentro do mundo. Dá livramento dentro do processo. Dá livramento dentro da crise. Dá livramento no meio da dor. Quem é que nunca passou por um momento que achou que ia morrer, chegou diante de um hospital, passou por situações terríveis e quando chegou lá descobriu que a mão de Deus te livrou? Por quê? Porque Deus te livrou no processo. Deus te livrou do mal dentro da crise que você estava passando. Quem é que nunca passou por um livramento que numa questão de segundos poderia ter morrido, batido com carro, sofrido acidente e de repente até sofreu, poderia ter acontecido algo pior, mas não aconteceu e Deus te livrou do mal. Eu me lembro até de uma experiência que eu passei alguns anos atrás. Eu estava vindo de uma pregação, de uma vigília, estava numa agenda, quando eu passei pela rua com o carro, né? A gente estava junto com mais 3 ou 4 pessoas dentro do carro e eram 2 pistas, uma pista que vinha de lá e outra, a minha, né, a nossa, que estava indo na direção comum. E o que aconteceu é que o carro da direção oposta sofreu um acidente e o pneu do carro do caminhão, ele veio a sair da pista, de modo que estava indo na direção do carro que eu estava juntamente com os pastores naquele carro. A gente passando a 120 por hora, a pista era mais ou menos isso, 120, 130, o carro estava correndo muito, né? A gente correndo com o carro, correndo, e de repente sofreu um acidente, o pneu voou, aquela fumaceira, em questão de segundos, tá? Questão de segundos. O pneu voou, uma fumaceira, e a gente viu o pneu batendo no poste, né? Na hora que a gente passava com o carro, o pneu bateu no poste e a gente conseguiu passar. E se o pneu atingisse o carro, ia sofrer um acidente. Todo mundo, correndo bastante com o carro, poderia ter algum tipo de acidente a ponto de levar todos a óbito, porque o carro estava muito cheio, né? E Deus livrou. Tinha um poste naquele caminho que fez com que aquele pneu não passasse. Às vezes Deus faz isso, né? Às vezes Deus cria um poste para que coisas piores não aconteçam. Às vezes você fala assim, eu estou passando algo terrível, mas seria muito pior se aquele pneu tivesse te atingido. Aí Deus foi lá e colocou um poste. Para quê? Para me dar livramento, para me guardar dentro do processo. Ele não me livrou de viver o trauma, ele não me livrou de viver a dor, ele não me livrou de viver a experiência, mas ele mostrou o poder dele no meio do processo. É isso que ele vai fazer. Ele vai mostrar a glória dele no meio desse processo. Ele vai mostrar que ele é Deus de livramento. Ele vai mostrar que é Deus que te guarda. Que ele não te tira do mundo, mas ele te livra do mal. Ele protege a tua vida. Ele preserva a sua vida. Ele te esconde debaixo das asas dele. E quando o teu inimigo tenta te achar, ele não consegue te encontrar. Por quê? Porque a mão de Deus vem para te livrar. O salmista orou assim. Se não me falha a memória, Davi orou no Salmo 42 e 43. Ele ora dizendo que o Senhor é o meu rochedo, o Senhor me esconde, o Senhor me protege, o Senhor me preserva, o Senhor me coloca em um lugar, uma fortaleza, onde o mal não consegue entrar, onde os inimigos não conseguem me encontrar. Por muitas das vezes você vai ver Davi orando dessa forma, no Salmo 46 também. Né? Ele expressando que Deus é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia, o Deus que esconde, o Deus que protege, o Deus que preserva. Às vezes você vai sentir o calor do inimigo, às vezes você vai sentir os ataques do inimigo, às vezes você vai sentir as afrontas do inimigo, às vezes você vai sentir os problemas que estão te perseguindo, mas você também vai ver o livramento de Deus dentro dessa dor e desse sofrimento que você está vivendo. Até porque, se não fosse a mão de Deus no meio desse processo, você não teria condições de permanecer de pé. Concorda comigo? Se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia,
você não conseguiria estar de pé. Você recebe essa palavra? Então coloca isso nos comentários, escreve aí para mostrar o quanto essa palavra te edificou, escreve aí: eu creio que tem livramento de Deus, eu creio que Deus está me guardando, eu creio que Deus está me preservando, eu creio que Deus está me protegendo no meio desse processo. Escreve, compactue com essa palavra, mostre, reproduza, mostrando o quanto essa palavra está te edificando, mostrando o quanto você entendeu que tem coisas que você vai passar, tem coisas que Deus não vai te livrar, e não vai te livrar por causa da tua fidelidade, porque tem gente que fala: não, porque eu sou fiel assim, eu sou dizimista, eu nunca vou passar problema financeiro, eu sou fiel e nunca vou... Não, Deus não funciona assim. Deus não funciona assim. Não é a tua fidelidade que te impede de ser provado, de ser testado, de passar por lutas. As lutas fazem parte do processo do mundo e através dela que Deus usa para nos fazer crescer. Pai, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra, talvez pessoas que têm passado por guerras constantes, aflições terríveis, mas o Senhor tem poder de trazer livramento no meio desse processo. Abençoe essa pessoa, traga livramento a ela, mostre o seu poder no meio dessa dor, no meio desse sofrimento. Eu oro pedindo a tua paz, eu oro pedindo cura, eu oro pedindo libertação, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou aqui comigo até o final desse vídeo, recebeu essa palavra, a palavra foi bênção para o seu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, onde Deus sempre tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Se você quiser ser um patrocinador desse canal, se quiser colaborar com esse canal, com essas palavras que têm edificado a sua vida, tem sido bênção, o canal tem sido bom para você, então na descrição desse vídeo tem aqui a nossa conta onde você pode estar semeando e nos ajudar a continuar pregando a palavra de Jesus na internet, tá certo? Muitas pessoas têm sido alcançadas e edificadas todos os dias através desse canal. A gente recebe uma quantidade muito grande de e-mail, testemunho, mensagem. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas têm sido abençoadas e a gente fica feliz de poder colaborar com a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e guarde essa palavra de Jesus quando ele disse que ele não pediria para tirar os discípulos do mundo, mas ele pediria para que o Senhor os livrasse do mal. Às vezes Deus não te tira, mas ele te livra dentro do processo.